Vamos, Brasil. WhatsApp liberado. Quer mandar uma pergunta? 964-450532. Fique bem à vontade, pode fazer a sua pergunta, porque agora nós vamos falar com ele, ó. O Edson de Paula. Como evitar a autossabotagem, viu, gente? Eu acho que muitas coisas a gente deixa de conseguir, né? Exatamente se sabotando mesmo, né? A autossabotagem é complicadíssimo. Ele fez até um livro, vou mostrar para vocês aqui, ó. É um close no livro. Ricardo, ó. Para vocês esse livro, Protagonismo. E nós vamos falar, primeiro vou falar um pouquinho sobre você, Edson. Seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui com você, viu, Nani? Eu também, obrigada, viu? Principalmente nesse dia de feriadão, todo mundo está emendando, né? Exatamente. A gente vê quem vem é porque quer mesmo, que gosta mesmo. Já não está se sabotando, né? Não é? Já venceu sua própria sabotagem. Certo. Maravilhoso. Vou falar um pouquinho de você para quem está em casa conhecer um pouquinho mais da história dele. Só um pouquinho, gente. Fala um pouquinho só para vocês dar uma pequena esclarecida. Só, o Edson de Paula é psicanalista, escritor e palestrante motivacional, especialista em comunicação, comportamento organizacional, doutorado e mestrado, tá vendo? Em psicologia, especialista em psicologia da saúde ocupacional. Bom, você tem que ser a estrela da sua própria vida, na verdade. É mais ou menos esse seu slogan de vida para as pessoas, não é? Nem eu acredito quando eu leio esse currículo aí, você acredita? Sério? Tem tantos motivos para se sabotar na vida, não é, Nani? E todos Por os que dias isso da manhã. acontece? Eu acredito que todos nós temos esse tipo de pensamento, né? É um certo pensamento negativo em relação à vida. O ser humano, ele é essencialmente negativo. Das 4 emoções básicas que nós temos, pense só comigo. Medo, raiva, tristeza e sobrou a alegria, a felicidade. Nossa Senhora. Essencialmente 75%. Ainda bem que tem uma outra frase que diz assim, os últimos serão os primeiros, né? Eu vou pegar essa alegria daqui e vou jogar para cima. Então existe uma tendência de sermos essencialmente negativos. E o primeiro pensamento do seu dia é o que dita a regra do dia também. Você se levantar de manhã, puxa vida, hoje eu tenho um desafio para superar, um limite para ser quebrado aqui, pode ser que você já esteja Quebrando. ou construindo uma barreira para o seu dia, né? Como que a gente tem que acordar? Bom dia, gente bonita! Bom dia, que maravilha que vai ser esse dia, mas é difícil, não é fácil. Mas não, a gente não tem que começar o dia agradecendo ou escutando coisas boas? Exatamente, você falou tudo, né? Na psicologia positiva são 3 atitudes para que você quebre essas barreiras. A primeira é ser grato. Ser grato pela vida, você acordar bem. Eu acordo agradecendo. Obrigado, meu Deus, mais um dia, abri o olho, eu estou viva. Isso. É um dia, é um presente de Deus, não é? Perfeito. Para mim é isso, eu já acordo agradecendo. Exatamente. Obrigada, meu Deus, mais um dia de vida. Ô, meu Pai, que tudo corra bem, que o dia seja ótimo, seja maravilhoso. Ser grato. A segunda atitude é fazer um esforço para que você seja emocionalmente positivo. É dizer e elaborar para si aquilo que você quer que aconteça no dia. E não aquilo que você não quer. Por exemplo, não quer engordar. Já começou errado. Porque o pensamento, o nosso cérebro, ele não identifica, né? Nossa mente, ela não identifica esse comando. Por isso que chama mente, né? É a mente. Exato. Mente, entendeu? Exato. Tem que analisar a sua mente, gente, que ela está te mentindo o tempo todo, né? E o terceiro hábito é ser útil. Colocar o seu talento no potencial máximo. Como nós vimos aqui a cantora fazendo. Maravilhosa. Agora. Maravilhosa. Vozeirão Colocar o arrasando. talento no potencial máximo. E mostrar para as pessoas para o que você veio nesse mundo e por que você está aqui. Ter um propósito bem definido. Por que a gente, então, muitas vezes, a gente acaba se sabotando mesmo, se destruindo? Por que cai no negativo e não consegue? Algumas pessoas conseguem sair, outras pessoas não conseguem sair do negativo. O ato de dar desculpas para si é um mecanismo de proteção do ser humano, né? É uma defesa, né? É uma defesa. Então, todo ser humano tem o medo de ficar exposto numa situação no qual não dê conta. Achar que não vai dar conta de algum desafio, de um objetivo a ser superado, né? Então, você começa a dar desculpas para si. Por exemplo, eu ouvi durante muitos anos na minha vida, dentro da minha família, esse tipo de crença. A vida não é fácil. A vida não é fácil. Tudo é muito difícil, sabe? Né? Isso fica enraizado muitas vezes. Desde criança, né? Desde criança. Dinheiro é sujo, não faça isso. Aí você começa a acreditar que a vida não é fácil e qualquer momento que você falha ou erra, que desculpa que você dá para si? A vida não é fácil. Também a vida não é fácil mesmo. Mas não é fácil para ninguém. Mas não é fácil para ninguém, não é verdade? A sabotagem é inteligente ainda. Não é para ninguém, né? Não vai ser comigo. Exato. E a autossabotagem, ela começa, né? Muitas vezes não é em você. Começa no ambiente que você está, nas mensagens que você recebe, dos seus familiares, dos seus amigos.
E por isso que eu sempre digo, Não conviva com gente negativa. Não conviva com pessoas negativas e saiba com quem você anda. Não é mais ou menos isso? Saiba com Diga, quem... gente, é uma frase tão antiga, mais antiga que eu. Diga-me com quem andas que direi quem és. Exato. Me mostre com quem você se senta na sua mesa, né? De quem que você está rodeado na sua vida. Não é isso? Né? Isso é real, né? É muito real, Nani. A maturidade traz isso pra gente. Porque você pode perceber do que eu estou te dizendo. Se você acredita que você é capaz, você valoriza aquilo que você faz e você quer fazer e age segundo essa convicção, você começa a se aproximar de pessoas que também são semelhantes, não é verdade? Você vai procurar alguém que é melhor do que você para te ensinar, para ser um mentor, para te dar uma dica, ou pelo menos que seja igual, que tenha o mesmo sonho, não é? Agora, se você ficar repleto de muletas do seu lado, né, te ancorando e falando, olha, dessa vez não deu certo, mas vai dar certo amanhã, a vida é difícil mesmo, não é? Você começa a se acomodar, você começa a entrar numa zona de acomodação. E aí você não supera o seu limite. Mas e as pessoas depois desse Covid? Tudo bem, a gente sabe que isso já acontecia antes, mas depois do Covid parece que piorou no geral, né? Desencadeou muitas doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, crises e, de repente, um pouco mais forte ainda a insegurança. A insegurança de começar, o medo de conseguir continuar e manter o trabalho. E eu te digo mais, aí vem mais sabotagem. Não apenas a insegurança, mas a desconfiança, desconfiar de si e do outro. Porque esse vírus é invisível, não é? Olha que ele criou um mecanismo. É verdade, eu tenho um pouco de receio, né? Veja só, essa questão do afastamento, né? Então, eu não me aproximo. Criou aqui na nossa psique uma barreira invisível também. De que, ao nos encontrarmos com alguma pessoa que seja diferente do nosso convívio, pode ser que essa pessoa traga esse vírus, né? Seja contaminado. Que representa o nosso medo. No nosso medo. Mas veio um medo de um fato real. Claro, mas, e aí? Mas como ficou quebrar um trauma isso? A posteriori, não é verdade? Todos nós carregamos hoje ainda esse mecanismo de proteção que foi instalado ali na era da pandemia, não é? Então, veja só, muitas pessoas ficaram isoladas, muitas pessoas acreditaram realmente e vivenciaram esse medo ao vivo, em cores. É natural que agora, ao saírem das suas residências, voltarem para o mercado, ainda tá fica... Eu estou receosa. Não é? Essa insegurança. Eu estou receosa. Vou tirar a palavra medo, mas vou falar que eu estou receosa. Hoje eu estava num local, uma pessoa tossiu do meu lado. E aí? Eu prendo a respiração. Espirrou. O que você faz? Nossa, prendo a respiração. É sutil, é discreta, charmosa. É incrível como a nossa psique, ela nos protege o tempo todo. Mas isso não é certo? Isso é correto, é o medo, é um mecanismo de proteção. Você respira se a pessoa espirrar do seu lado? De jeito nenhum. Então tá vendo? Vamos falar. Não dá. E procuro ainda me afastar. Esse afastamento é protetivo. Sim. É um medo que ficou, é um trauma que ficou. É um trauma, para muitas pessoas, pesadíssimo, para outras um trauma leve, mas cada um reage de uma forma. De uma forma, né? Exato. E muita gente, ao mesmo tempo, também não tem esse medo, né? Passou. Muitas pessoas nem sequer tomaram conta disso daí. Vai muito da personalidade da pessoa, do comportamento dela, de como ela reage para situações adversas, situações de dificuldade. Algumas pessoas enfrentam isso, né? São 3 atitudes que você tem para o medo. E as 3 atitudes começam com a letra E. A primeira, estagnar. O medo paralisa algumas pessoas. A segunda atitude, evasão. Fugir, sair correndo, não é verdade? E a terceira proposta, que é a mais positiva, enfrentamento. É um enfrentamento. Eu sempre digo, você pode enfrentar o medo em doses homeopáticas, moderadas ou radicalmente. Ou de frente, né? Partir pra radicalmente. cima. Vou subir numa montanha-russa, vou na mais alta, agora forma radical. Não, eu vou começar pela mais leve e vou subindo gradativamente até ir na montanha-russa mais alta. Né? Vou dar uma palestra, por exemplo, palestrante, vou começar pequeno, com 50 pessoas, no meu convívio social, hoje eu vou dar uma palestra para 1000 pessoas. Você conhece muito bem esse enfrentamento, você também vive no meio artístico, você sabe como é isso daí. Essa superação é diferente para cada um de nós. Essa superação, esse mecanismo também de defesa, ele reage... Mas tem ferramentas que a gente consegue mudar e transformar isso, né? Com certeza, com certeza. A gente encara o público de uma boa, mas tem situações que são difíceis também. Exato. E a melhor ferramenta, eu te digo, é o autoconhecimento. É conhecer, tem que saber os seus limites, saber e respeitar os seus limites, né? Exato, Nani, exato. Se você sabe os seus limites, você tem que respeitar. Eu consigo ir até aqui. Isso. Eu consigo fazer isso, eu não consigo. Ou eu vou conseguir, esse é o meu limite, eu vou conseguir superá-lo dessa forma, aos poucos. Respeitar o medo, mas não aceitar esse medo. Porque senão ele, justamente... Vai te paralisar. Ele é protetivo, ele está aí para te proteger. Até quanto tempo é proteção e há quanto tempo é aprisionamento? É aí que é a diferença entre você ser protagonista, né? Você se responsabilizar por si.
O que nós temos, assim, na nossa psique é o seguinte, sempre encontrar alguém para tentar terceirizar esse medo Pra para proteger a gente. E às vezes essa pessoa aumenta a nossa sabotagem, aumenta o nosso Você escolhe um namorado errado, você procura no namorado uma pessoa que vai te proteger emocionalmente ou que vai te fisicamente. impulsionar também, Vai né? te dar um up. Vai te dar um up. Né? E aí você encontra um namorado que te deixa para baixo. Pra baixo. Sai fora. Sai fora. Mas aí você já Sai tá fora. dentro do relacionamento, fica mais complicado ainda, né? Exato, porque Tem o relacionamento você cria vínculos emocionais. Entrou emoção, Entrou complica. emoção. E tem aquela coisa do ganho secundário, né? O ganho secundário. O que é que você ganha que não fica claro para você nesse relacionamento? Às vezes migalhas, né? E às vezes são migalhas. Vamos falar desse livro só um pouquinho? Claro. E para você que tem em casa, gente, pode mandar perguntas, tá? 964450532. Faço a pergunta para você. Você já parou para analisar se você está se auto-sabotando? Será que tem alguma coisa na sua vida que você pode fazer? Não vou falar poderia. Que você pode fazer que você está com medo? Que você está com medo de quê? Por que você não está enfrentando? Será que é só olhar no espelho? Será que fazer o exercício de olhar no espelho e falar eu quero isso, eu sou isso, não vai te ajudar? Vamos lá. Me fala deste livro maravilhoso. Então, este livro aí, ele tem uma história muito interessante, porque conta alguns também dos meus limites. É lógico que quando a gente escreve um livro, a gente conta um pouco da nossa história, Sim. né? Então, e como você vencer esse limite? E de onde vem esse limite? Onde é criado justamente esse limite e como você faz para superá-lo? Nesse livro aí, eu falo que é muito importante que você tenha 3 P's para você vencer e ser o protagonista. O P de protagonismo também. O primeiro é a paciência. Você tem que ter muita paciência. Em tudo. Consigo e com as pessoas, na verdade. Esse é o primeiro P. Conhecer-se a ti mesmo e justamente ter paciência com seus limites e lidando e superando aos poucos com esses limites, né? O terceiro é a persistência. O segundo, aliás, a persistência é não desistir jamais do seu sonho, é sempre você persistir, apesar de ser difícil. A vida não é fácil, mas vamos lá, mais uma vez, é a música do Raul Seixas. Tente outra vez. Sempre isso é muito importante. Tenta de novo. Tenta de novo. E o terceiro é pontualidade. Tudo tem um momento certo na sua vida. O sucesso nem sempre ele está do seu lado, às vezes demora um pouco para chegar. E muitas pessoas desistem no caminho, né? Muitas pessoas desistem do sucesso quando estavam tão próximas ali de conquistar esse sucesso, justamente porque não tiveram... E o que falta nesse momento? De repente é a sabedoria, é a experiência, é a paciência que a gente sabe que é a primeira? Tudo soma. É? Sucesso, eu sempre digo, sucesso, Nani, é a soma da oportunidade e do talento. Então a questão, você vai ao encontro das oportunidades, você espera as oportunidades acontecerem. A gente espera muita coisa nessa vida e aí está o erro. Fica só de expectativa. A gente está sempre esperando. A única coisa que eu esperei com tranquilidade, né, mais ou menos, foi a gravidez, viu? 2 filhas. Eu esperei 8 meses e a outra esperei 9. Porque não dá para você ficar esperando mais. A vida passa muito rápido. Exato. Então é ir ao encontro das oportunidades e ter o talento para poder abraçar essa oportunidade quando ela surge, porque as oportunidades às vezes são raras nas nossas vidas. Então estar preparado no momento certo, por isso que eu falo, da paciência, da persistência, da pontualidade. Mas não é o medo, por exemplo, às vezes uma oportunidade você pensa que é alguma coisa que não vai ser bom, já vem alguma trapaça, né? Já é a autossabotagem. Já é o boicote pessoal. Já é o boicote pessoal que você não está nem percebendo. Não é, deve ser mentira, não vai dar certo. Não é para mim. Não vou, não, acho que Puxa, não é para mim. Né? Nossa, eu não mereço. E aí, mas como trabalha na mente? Como você trabalha esses desafios? Justamente é vencendo isso em doses homeopáticas, é encontrando dentro do seu dia a dia como você vai fazer para superar esse limite, esse próprio limite que você criou, né? No meu caso, para ser palestrante, né? Foi difícil? Foi muito difícil, porque eu venho de uma família muito também protetiva, que me deixavam às vezes um pouco inseguro, né? Então, como é que eu fiz para vencer? Primeira coisa, encontrar uma pessoa que me apoie. Não contou para ninguém na família que ia fazer isso. A primeira coisa, não conte. Nós temos que ter humildade para pedir ajuda, Nani. Então, olha, conheço o meu limite, sei do problema que eu tenho. Preciso encontrar um professor, um terapeuta, alguém que vai me auxiliar a vencer esse limite. Então, é treino, treino e treino. Treinar muito. Nada acontece na nossa vida se não tiver 99% de transpiração. E, às vezes, é aquela coisa de 1% de inspiração. Thomas Edison, né? É 99% de transpiração e 1% de vontade que você tem. Tem que treinar muito. Você tem que vencer assim todos os dias. Como é que eu me levanto todos os dias? Sabendo que eu sou inseguro, sabendo que eu sou introvertido, mas respeitando muito isso, mas não aceitando.
porque senão isso vai fazer com que eu fique na cama. Fica parado, né? Vai ficar parado. Paralisado. Então, é encontrar a pessoa certa, saber pedir ajuda, não, ser humilde, mas ser persistente também. Mas hoje está falando bem. Está falando ótimo. Não, eu falo ótimo, mas... É ótimo, tá tranquilo. Então, exatamente. a gente tem que colocar isso, né? No positivo, né? Tá ótimo. Pensar exatamente, pensar positivamente. Tudo que você falou está correto também. Ser grato todos os dias, saber agradecer, saber ser útil, colocar o seu talento no potencial máximo e fazer um esforço enorme, enorme para ser emocionalmente positivo. Maravilhoso. Porque tudo abate. Instagram, então, como nós encontramos você, quem está em casa que precisa te conhecer? É Edson de Paula Palestrante. Aquele ali? Edson de Paula Palestrante, exatamente. Vamos seguir, gente. Tá, Deve ter joia. muitas dicas aí também, né? Muitas dicas, muitas dicas. E o livro onde nós encontramos? Em todas as livrarias virtuais, na Amazon, em todas as livrarias você encontra. E também em livrarias assim, abertas, né, ao público. Infelizmente, a gente está perdendo tantas livrarias, né? Fechando. Uma pena, né? Isso me incomoda a alma. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Dani, pelo convite. Gratidão, muito sucesso para você. E muito sucesso para todos nós também. Obrigada, viu? Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, tem roda de fofoca hoje. Ninguém faz fofoca aqui, não. Apenas compartilhamos informações da vida alheia. Tudo isso daqui um minutinho só, não saiam daí.